Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Aproveite esse momento já de energia, se inscreve nesse canal, as minhas redes sociais já estão aqui embaixo, me segue lá, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Tô sempre disponível, sempre respondo perguntas por lá, então só vai. E hoje vamos falar sobre um assunto que não é muito falado. Não é muito falado. Apesar da atribuição do curso de arquitetura ser arquitetura e urbanismo, a gente fica falando muito sobre arquitetura e acaba deixando o urbanismo de lado. Eu particularmente gosto muito mais de urbanismo do que arquitetura, então é sobre isso que nós vamos falar hoje. O que é urbanismo? Urbanismo, apesar de ser um termo novo, ele é um termo que pode ser usado para definir qualquer tipo de civilização. Também designa uma realidade muito antiga que se chama arte urbana. Este termo ele designa uma realidade muito específica. Esse surgimento acontece no final do século XIX, de uma disciplina que se apresenta como ciência e também uma teoria da cidade, e acaba se distinguindo da arte urbana justamente por esse caráter reflexivo e crítico e também pela sua pretensão científica. Então a palavra urbanismo ela vem justamente para dar sentido a essa nova realidade, que também pode ser utilizado num sentido bem mais amplo. Existem também outras variações do termo urbanismo que também são necessárias para que possa entender bem este tema. Urbanização é o processo de transformação de um ambiente rural em urbano. Urbanificação é o implemento de medidas ou modelos de planejamento urbano. Planejamento urbano, processo de elaboração de medidas ou modelos que buscam direcionar o processo de urbanização, tais como planos diretores e regionais. E a essência do urbanismo é o estudo das relações entre o espaço e a sociedade que nele vive. Então, o termo urbanismo passou a definir várias áreas do que se define dentro de uma cidade, como obras públicas, morfologia urbana, planos urbanos, práticas sociais, pensamento urbano e o direito relativo à cidade. As fontes intelectuais do urbanismo moderno podem ser procuradas em duas obras específicas da Renascença. A primeira é Sobre a Arte de Construir, de Leon Battista Alberti. Gente, esse homem tem muita coisa, ele é um teórico muito bom. Se você tiver interesse, pesquise um pouco mais, Alberti é simplesmente amazing. E este foi o primeiro livro teórico e foi escrito no Renascimento. Em 1485, ele acabou se tornando o primeiro livro impresso sobre arquitetura. Este livro procura conceituar de uma forma definitiva as regras racionais que proporcionam uma construção harmoniosa, tanto de uma casa como de uma cidade. O segundo livro chama-se A Utopia, de Thomas More, e ele acaba tratando de uma forma irônica como deveria ser a cidade perfeita. Ele acaba se tornando o primeiro modelo espaço ideológico de uma realidade futura. O espaço urbano sempre foi muito condicionado à religião, também pelo sagrado e pelas representações sociais, e ela acabava conformada numa concepção de mundo. E na Idade Média, apesar de toda a sociedade ser muito condicionada à religião, são as autoridades laicas que possuem o domínio sobre o espaço urbano. A partir da Renascença, existe um pensamento urbanístico mais autônomo, porém ainda tem essa conexão com o passado. Então, a partir da Revolução Industrial, é que nós começamos a entrar no urbanismo moderno. Isso acabou provocando uma rejeição das concepções tradicionais da cidade e acabou utilizando recursos como a utopia. Foi uma grande precursora dos modelos espaciais. Como são as aulas de urbanismo, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo? A primeiro momento, nós estudamos um pouco sobre a legislação, como nós podemos usar a legislação para fazer um projeto urbano. Nós sempre precisamos fazer um diagnóstico, um levantamento de dados do nosso objeto de estudo, que no caso é a nossa própria cidade. E nesse diagnóstico, nós acabamos entrando num debate, onde cada um pode expor a sua experiência com a cidade. Todos esses debates são sempre muito produtivos. Nós conseguimos entender qual é a relação da cidade conosco na prática. Nós temos essa relação direta com a cidade. Como cada pessoa vive num lugar diferente da cidade, nós podemos ter uma concepção muito abrangente de como ocorre o implemento do plano diretor, do zoneamento e enfim, em cada parte da cidade. E cada um acaba tendo uma realidade diferente. Cada bairro tem
uma realidade diferente. O que mais me encanta em urbanismo é aprender a olhar para a cidade. Todos nós temos uma relação com a cidade, então nós temos uma relação muito forte com a arquitetura, porque todos os lugares em que nós vamos é a arquitetura, e na questão urbanística, que é o nosso trajeto, então envolve os fluxos e tudo mais, o paisagismo, como que eu posso otimizar, melhorar o convívio urbano, os fluxos da cidade, e aprendemos também a olhar para a cidade com os aspectos sociais que muitas vezes nós deixamos um pouco de lado, justamente porque estamos muito presos na nossa própria realidade. Então a minha realidade que vivo num bairro pode ser muito diferente da realidade de quem vive em outro bairro. Existem muitas questões ambientais que envolvem a questão urbanística, podendo ocorrer alagamentos, ou então de uma questão topográfica muito íngreme e enfim, todos esses aspectos são analisados e muito mais. Então a gente acaba tendo uma noção muito abrangente do que é o urbanismo e como ele afeta a vida na sociedade. O urbanismo é simplesmente uma disciplina muito interessante, muito legal, tem muito a se falar. O urbanismo é um assunto sem fim. E eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado a ter uma ideia um pouco mais ampla do que é o urbanismo e se interesse um pouco mais sobre esse tema que é tão importante e muitas vezes nós simplesmente nem pensamos sobre o assunto. E é isso aí, mais uma vez eu peço para você se inscrever nesse canal, deixar o seu joinha e, é claro, acompanhar os próximos vídeos. Um beijo e tchau!